alimentos. Novamente, procure com calma. 2 Reis, capítulo 6, versículo 15 e 16. Aleluias. Aleluia. Hoje a ministração, Deus colocou no meu coração sobre batalha, sobre guerra, sobre luta. Aleluias. Todos encontraram 2 Reis, capítulo 6, 15 e 16? Que nos diz assim: e o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão Glória a Deus! Aleluia! Meus irmãos, essa passagem, todos têm o conhecimento dela, é muito ministrada, é muito aplicada e todos sabem o que se passa. E eu poderia muito bem aqui aplicar de uma forma expositiva ao seu coração, contando a história e aplicá-la ao seu coração. Porém, Deus me deu outro caminho a aplicar ao seu coração. Que Ele mandou assim, bem direto ao meu coração, falar sobre guerra, falar sobre luta, falar sobre batalha, de uma forma bem específica ao seu coração. Nós sabemos que a palavra do Senhor, um dos efeitos é a reflexão. Quando lemos, refletimos sobre a palavra. E a reflexão, como todos sabem, nos gera o quê? Perguntas, questionamentos. E agora no começo te faço 2 perguntas. Qual é a sua luta? Meu irmão, qual é a sua guerra que você está travando? Porque esse tema, guerra, batalha, luta, é um tema fortíssimo, de uma profundidade grande. Porque guerra é bonito? Não. Guerra é legal de se estar? Não. Mas responda para si mesmo, o que você está enfrentando no dia de hoje? Ou pelo menos o que você vem enfrentando? Meus irmãos, é de conhecimento de todos que todos aqui possuem seus gigantes, seus leões de cada dia, suas batalhas travadas todos os dias. Cada um tem a sua, cada um com as suas barreiras. Porém, eu quero te fazer mais uma pergunta. O que é mais importante numa guerra? Geralmente você se inclina a pensar armas, armamento, estratégia, quem sabe, munição, inteligência, localização. Mas deixa eu te falar uma coisa. Deus colocou no meu coração que a coisa mais importante em uma guerra, sempre pensando em um contexto espiritual, é o propósito. Eita! Por quê? Porque ninguém vai lutar em uma guerra sem ter o quê? Um motivo. Ninguém luta em uma guerra sem ter a devida motivação. Ninguém luta em uma guerra sem ter um porquê. Irmãos, qual é o seu porquê? Por que você luta todos os dias? Qual é a sua motivação? O que está sendo de fato a sua motivação? Às vezes nós não conseguimos vencer as guerras sempre pensando no espiritual, por gentileza. Porque a motivação sai da fonte errada. As guerras vêm, isso é inevitável, porém, da onde você está extraindo a tua motivação? Muitas das vezes, ao invés de nós extrairmos a motivação na casa de Deus, extraímos a motivação no mundo. Extraímos a motivação para uma guerra em pessoas, em redes sociais, sem ao menos extrair qualquer tipo de conhecimento. Porque em uma guerra não se vai de qualquer jeito. E uma guerra é necessário estar o quê? Preparado. É necessário que um combatente de uma guerra, porque, analise comigo o cenário, ninguém vai para uma guerra de regata, de short, de chinelo e vai lá com um garfo na mão.
Porque saiba que o inimigo estará trajado com fuzil, colete, capacete, estratégias prontas. Então o inimigo, ou seja, não brinca o quê? Em serviço. Se nós vacilarmos, já era. Por quê? Porque o inimigo que te afronta não vacila. É esse que é o problema. Isso é uma palavra de motivação. Calma que vai chegar a motivação. Ou seja, eu quero te dizer, não perca o propósito na guerra. Imagine alguém, uma guerra tem esse cenário que você vai atirar em outra pessoa, você vai matar. É fato. Isso numa guerra física. Imagine uma pessoa está um sniper, está mirando uma pessoa. Só que ele pensa, por que eu estou fazendo isso? Ou ele mesmo não considera o próprio ângulo que ele está, o vento, despreparado. A motivação que tinha para concluir o objetivo já não existia mais. Cessou. E quando você perde a motivação, você perde a vontade de realizar o propósito. É verdade. Quando você para de entender, quando você esquece a motivação, quando você perde essa motivação, você não viverá o propósito de Deus na sua vida. Porque de fato, o propósito é muito fácil de se perder. Porque a guerra extrai o que? O pior de nós. Guerra espiritual. Sempre lembre disso. A guerra extrai os nossos sentimentos mais primitivos. Porém, o espírito não anda por impulsividade. O espírito não é impulsivo. Então é por isso que você não pode revidar as tentações do mundo, ou os pratos do mundo, ou aquilo que o mundo fala com a mesma moeda. Então essa é a maior dificuldade na guerra. O quê? Não descer ao mesmo nível dela. Por quê? Pense bem, numa guerra, alguém vai dar um soco, supondo, para ser mais tranquilo. O que você quer? Você quer devolver. Você quer revidar. E é por isso que a guerra, principalmente de nós, principalmente não, nós mesmos, cristãos, é mais difícil. Porque na guerra tem que ter graça. Porque na guerra não pode ser impulsivo. A nossa guerra não é contra pessoas, a nossa guerra não é com braços, não é com força, mas é com sabedoria de Deus. A nossa guerra não é baseada em força, mas em estratégia. Em uma guerra espiritual não se usa força. Por quê? Porque você não vê. Em uma guerra espiritual se usa Cristo. Em uma guerra espiritual se usa Cristo. Não tem nada que eu possa falar aqui de mais bonito que você venha entender isso. Você não consegue lutar sozinho uma guerra. Você não consegue se salvar sozinho, é necessário Cristo. Por quê? Porque ninguém vai ao Pai a não ser Cristo. Jesus. Ninguém vai ao Pai a não ser por Cristo. Então você não consegue vencer a guerra sem Cristo. É verdade, Deus. Então eu quero que você entenda aqui nesse começo que você não pode, você não deve ir despreparado para uma guerra. Porque lembre que o seu inimigo diário não vai despreparado. No momento, Deus. E ele torce para você, ele fica lambendo os beijos assim, vai despreparado, vai de qualquer jeito, faz o que eu quero.
Porque assim como você não pode tocar no mundo espiritual, ele também não pode tocar em você. Porém, ele usa as tentações, ele usa o que é dele, o mundo, para te fazer ceder e abrir uma brecha, perdão. Ele faz você ceder. E às vezes a guerra nem começou. Por quê? Porque o inimigo não quer guerra. Ele quer que você caia antes de ter um. Por quê? Porque o inimigo, meus irmãos, já está derrotado. Aleluia, Jesus. Isso é fato. Porém, ele quer levar o máximo com ele para a derrota. É dessa maneira. Então ele sabe que não existe guerra contra Deus. Mas ele quer que os bens mais preciosos dele, que somos nós, vá com ele. Então, embora ele não possa te tocar porque você está guardado por Deus, mas ele pode usar coisas que vai separar você de Deus. Logo, existe um abismo entre você e Deus. Logo, ele vai poder tocar em você por meio de outras coisas, por outras pessoas, por brechas. Então, ele pode acabar com a sua vida e com os seus, que seria o culto de família, assim. Por quê? Porque nós entramos despreparados em uma guerra. Então eu quero que você entenda a profundidade disso. Eu quero que você entenda a guerra que nós estamos vivendo. A guerra tão cruel e ninguém vê. A guerra disfarçada de beleza, onde pessoas se entregam às drogas, pessoas se entregam ao alcoolismo. Está tudo certo. Não é uma guerra, é bonito isso. Você acha que a igreja aberta e um baile funk aberto na mesma esquina não é uma guerra? O paredão ali tocando alto e a igreja aqui tendo culto, isso não é uma guerra? Então entenda o que é uma guerra espiritual. Acontece a todo momento. A todo momento. E é por isso que se você vacilar, nem que seja por um segundo, tudo vai por água abaixo, meus irmãos. E eu declaro sobre a sua vida. Levante a sua mão, levante a sua mão. Não importa as barreiras, não importa a guerra, o Senhor está contigo. O Senhor vai com você. Ele está com você. Amém? Creio que todos lembram. Vou citar um exemplo de uma guerra espiritual para vocês entenderem um pouco melhor. Lembra quando Moisés estava acontecendo as 10 pragas do Egito? E Moisés ia: liberta meu povo. Liberta meu povo, faraó, senão vai vir coisa pior. E nada. E na próxima praga era pior do que a outra. E nada de liberar. E nada. E nada. E nada. Isso é um perfeito exemplo de uma guerra espiritual. Um perfeito exemplo. A ponto de você pode identificar ali o bem e o mal. A liberdade da escravidão. Então, liberta o meu povo, fala. Liberta meu povo. E fala, não, endurecendo o coração. Às vezes as pessoas que às vezes não têm a compreensão espiritual, analisa essas escrituras e pensam que é apenas um diálogo. Sim, não. Mas não, meus irmãos, é o melhor exemplo, um dos melhores da Bíblia sobre guerra espiritual. Guerra nem sempre vai ser e nem vai acontecer como planejado. Porque o que Moisés queria? Que o povo fosse liberto na primeira. Por quê? Porque a praga já ia vir. Então, tipo assim, ele vai liberar, porque não tá... Como é que ele vai receber a praga e vai endurecer o coração ainda? Então, não tem problema. Já vencemos. Porém, muitas das vezes, meus irmãos, a guerra espiritual toma outros rumos. Vai por outros
vai por outros caminhos que nós não estamos esperando. E é por isso que você não pode usar apenas a sua mente. É por isso que eu não posso usar apenas a minha mente. É necessário Cristo em nossas vidas para nos guiar mediante a guerra que enfrentamos todos os dias. Porque sem Cristo não vencemos nada. Sem Cristo não há vitórias. Eu coloquei aqui um tema na minha mensagem que eu queria passar para vocês, que é forjados para a vitória. Esse é o tema. Forjados para a vitória. Porque de fato, meus irmãos, qual é o ambiente, qual é a situação que forja a pessoa? A guerra. A batalha. Não adianta, se você quer ser uma pessoa realmente caráter, assim, guerra eu digo espiritual, lembra? Uma pessoa de caráter, uma pessoa forte, uma pessoa que não desiste por qualquer adversidade, é a guerra que faz isso. É a luta diária que faz isso com você. É a disciplina que faz isso com você. Você entender que mesmo ruim é isso. Às vezes você fazer alguma coisa, mas você tem que fazer porque é preciso. A guerra faz isso. Mesmo você não querendo, mas você tem que fazer. Aliás, vamos abrir um parênteses aqui. Ninguém quer trabalhar, ninguém quer estudar, mas você tem que trabalhar, você tem que estudar. Por quê? Porque no futuro cobra. As coisas vão cobrar, o tempo cobra. Sem trabalho não tem comida, sem estudo não tem futuro, é a verdade. Por mais que, sendo sincero, vamos ser sinceros, nada disso é bom. Estudar não é bom, trabalhar não é bom, mas é preciso, é necessário. Ninguém quer sair do seu conforto. Ninguém quer sair do seu conforto. Mas é necessário uma formação de caráter. E isso são as guerras diárias. São as batalhas diárias. São as guerras travadas todos os dias. Essas pequenas coisas tiram nossa paciência. Porque toda guerra tem o quê? Batalhas. Tem guerras que duram 100 anos, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 2 semanas, dependente que seja o exemplo. Agora, você não pode ir despreparado. Amém? Amém? Meus irmãos, passando para um próximo tópico aqui, quero deixar bem pontuado para que você entenda. Isso aqui é um culto do quê? Qual é o tema? Tema de guerra aqui, né? Muitas pessoas passam por uma luta familiar. E eu acho que é a pior luta, né? A luta que é mais acirrada, é mais difícil. Porque na verdade muitas pessoas tratam a própria família como caso perdido. A instituição família que Deus instituiu, as pessoas não tratam com devido valor. Vamos para um exemplo. Casos perdidos por conta do que? De um filho no mundo das drogas, de uma filha e um mundo ruim, um cônjuge no alcoolismo, uma mãe que abandona o seu filho. As pessoas que estão vendo de um cenário de fora tratam de fato essas pessoas como que? Casos perdidos. Olha que tristeza isso. Porém, vamos trocar essa palavra, perdidos, por guerreiros feridos. Guerreiros abatidos, como você bem quiser. Porque de fato essas pessoas, a guerra, eles também já foram combatentes. As pessoas que hoje estão caídas, estão em situações que não são agradáveis e nem boas para se viver, para sobreviver, enfim. Já foram combatentes que estavam bem, que estavam de pé, que estavam servindo ao Senhor.
e que ia cultuar na casa de Deus. Porém, meus irmãos, a guerra é imprevisível. E é por isso que a palavra alerta, tome cuidado, tenha cautela, não vá despreparado, como foi o tópico acima que eu apliquei, não é em vão. Não é em vão. Porque é muito fácil você se esconder da guerra. É muito fácil você se fingir de morto na guerra. É muito fácil você desistir da guerra. Voltando, o diabo ele não quer guerra com você, ele não quer disputar. Ele quer que você ceda à guerra. O diabo é aquele típico vilão que não é pancadaria. Ele é aquele típico vilão que gosta de manipular. Ele é aquela pessoa, o inimigo é aquela entidade que gosta de destruir a sua vida. Mas não acabar com a sua vida, mas sim fazer com que você destrua ela sozinho. Por brechas, por tentações. Ele abre um leque de tentações, de pratos do mundo e nós às vezes vai direto nele, vai seco. Ele quer fazer isso com a sua vida e com os seus. Então esses antigos combatentes, que agora são combatentes feridos, eles se perderam na guerra. Agora por quê? Me pergunte por quê. Por quê? Porque no meio da guerra perdeu o propósito. Perdeu a motivação. Perdendo a motivação, não tem mais por que lutar, então não tem propósito. Perdendo o propósito, não tem mais o alvo. Qual que é o alvo? O céu. Tá vendo que é um desencadear de tudo, assim, uma coisa leva a outra, e destrói a outra, e quebra a outra. Uma coisa leva à ruína da outra. É assim na nossa vida. É como numa conta de matemática. Se você erra um número, você erra tudo. Se você vacila, se você dá qualquer brecha na sua vida, você acaba com a sua vida. Se você tem um familiar assim, um antigo combatente hoje, um guerreiro ferido, é sua responsabilidade reerguer ele ou ela. Está sobre os seus lombos pegar a morfina, pegar a atadura, pressionar até não ter a hemorragia. É sua responsabilidade. Por quê? Porque é sangue do seu sangue. Porque você está vendo um combatente que outrora estava aqui na casa de Deus, estava bem. Agora, quando falamos de família, fazemos nada. Se dá uma tristeza no coração ao ver um irmão que não tem nada a ver com a sua família, nada a ver com você, caído, o que dirá a sua família? Porque no final de tudo, família é o quê? É o bem mais precioso que temos. E assim como você tem a sua guerra, e assim como você está em uma guerra, eles também estão. Agora me explica, como é que uma pessoa consegue vencer e a outra não? Pergunta por que de novo? Porque na guerra existe comunhão, meus irmãos. Ninguém vence sozinho. E se um vencer e o outro perder, é porque não houve comunhão. Não houve comunhão. Então a motivação, não tem maior motivação que essa. Você precisa salvar a sua família. Aleluia. Porque numa guerra, às vezes é necessário entrar num tiro pelo outro.
Numa guerra, salvar a vida de um é necessário. Cuidar dos outros em uma guerra também é necessário. Porque você não sabe quais são as fraquezas dele. Você não sabe se ele é mais frágil do que você. Você não sabe se o psicológico dele está pior do que o seu. Então é por isso que em uma guerra não se deixa soldado sozinho. É por isso que você não pode deixar a sua família sozinha. Sabe aquela coisa de se um vai para algum lugar, todos vão? Ou se um frequenta algum lugar, todos têm que frequentar? É isso. Porém, existe coisa chamada o quê? Costume. Doutrina, disciplina, educação. E isso deveria ser feito desde pequeno. Por quê? Porque quando um combatente aprende a lutar, mais cedo, melhor ele fica. Quando aquele guerreiro é forjado, igual o Esparta, já assistiu os 300 de Esparta aqui? As crianças eram feitas para matar. Eu sei que é forte, mas é isso. São forjadas para a guerra. E nós estamos vivendo em um cenário mundial que estamos vivendo uma guerra. Então, quanto mais cedo você forjar os seus, melhor. Quanto mais cedo você entender que isso é guerra, que o mundo espiritual não para de tentar te atacar, melhor. Quando você entende que é necessário lutar, a vitória é certa. Não adianta, meus irmãos, viver para se esconder. Não adianta se esconder da guerra. Levante sua mão, levante sua mão. Não se esconda, porque Deus está contigo. Nem te assombres, porque Ele é o seu Deus. Fique em paz, porque quem guerreia é Ele. Quem luta é Ele. Ele está no controle de tudo. Então, o fardo, meus irmãos, de um ex-combatente da sua família que hoje está caído, está abatido, o fardo se transfere para você. Às vezes esse é o seu propósito também, sabia? Às vezes você foi instituído em uma família aonde nas raízes dela feitiçaria, macumbaria, uma raiz incrédula de pessoas ruins, e Deus implantou uma luz que é você. Deus implantou a salvação da sua família, o porta-voz, você. O nosso alvo é o céu. Mas para que o propósito seja realmente feito e realizado, entra na guerra pelos seus. Não viva para você. Não pense apenas em você. Eu não posso pensar apenas em mim. Temos que pensar nos outros, porque isso é o Evangelho. O Evangelho é você estender a mão, porque quem vive o propósito, meu irmão, ele não vai se corromper com proposta. Quem quer viver esse propósito não está nem aí para a proposta. Quem quer viver de fato o propósito não liga para os pratos que o mundo oferece.
propostas que outrora o diabo infernizava a sua mente, você não liga mais, porque você quer viver o quê? O propósito. Aleluia! Então, para que você viva esse propósito de Deus na sua vida, para que você seja realmente forjado, é necessário a guerra. Isso não é falar que guerra é bom, porém é um mal necessário. Porque as coisas só vão daqui para frente e vai o quê? Piorar. As coisas vão... Os tempos se abreviam e as coisas pioram. Assim como diz as Escrituras. Então, se você não for forjado hoje, amanhã você cai. Amanhã você perde. Então, entenda que a essência da guerra é para te forjar. Não existe guerreiro que não luta. Não existe vencedor que não luta. Agora, para viver a vitória, para viver o propósito, você tem que entender o que é. Aquela famosa frase, entender o processo. Viver o processo é essencial para você viver o propósito. Porque às vezes o propósito, ele te espera coisas lindas. Às vezes o seu propósito é lindo de se ver. Um potencial com uma capacidade grande, porém, como é que você vai no processo? Às vezes a gente olha tanto para o propósito e esquece do próprio processo. A frase um pouco clichê, porque você já ouviu muito, mas é uma frase real. É uma frase real. Às vezes as pessoas aplicam essa frase para te levantar. Entenda o processo para viver o propósito. Mas Deus falou um pouco mais calmo com o meu coração, como Ele sempre fala, para que você venha entender de fato que é necessário esse processo de guerra, de luta, de batalha, para a vitória ser grande na sua vida. Aleluia! Se está difícil hoje, tudo bem. Então está tudo certo. Se está doendo, está tudo certo. Se está difícil, é isso mesmo, está tudo certo. Mas fique em paz que lá na frente tudo irá melhorar. Por quê? Porque você irá viver o propósito. Então entenda, você é forjado para vencer. Aleluia, Jesus. Você é forjado para desbravar coisas. Oh, glória. Eu creio. E você está sendo forjado a cada dia, porque todos os dias temos batalhas. Sim. Temos dificuldades. E você não vai fugir disso, meus irmãos. E é por isso que não existe fugir de guerra. Porque no dia vem outra. Porque no amanhã tem outra. E depois de amanhã também. E cada vez mais, quando o dia progride, a luta também aumenta. As guerras aumentam. As propostas, as tentações, aonde você vive, aumentam. E aqueles ex-combatentes que estão abatidos, pegue eles, levante eles, mas não sozinho. Mateus 11:30. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Levante a sua família com Cristo. Não levante a sua família sozinha. Não levante a sua família sozinho. Coloque Cristo como uma pilastra central na sua vida. Como coluna de sustentação na sua vida. Que tudo irá melhorar. Que você vai começar a ver com outros
dos olhos seus entes queridos, Eu creio. aquelas pessoas que dão trabalho, que enchem sua paciência, você vai começar a ver pessoas de caráter, Amém. pessoas boas, pessoas com humildade, pessoas que de fato saíram da água pro vinho. Ai, eu creio, Jesus. E a guerra também é um processo de transformação, sabia? Aquela coisa, você entra menino, sai homem. Você entra menina, sai mulher. É verdade. A guerra é isso. Se você hoje, que é mais maduro, pode desfrutar de algo, é porque lá atrás você fez alguma coisa. É porque lá atrás você lutou muito. Houve muitas guerras, isso é verdade. Agora você vai ver, com toda a vivência que você tem, isso para os mais maduros, com tudo isso que você tem, você vê uma pessoa que está se forjando e crescendo errado, e você não fazer nada, é sua culpa. Porque você viveu e você não fazer nada é sua responsabilidade. É por isso que família não existe cada um por si. Porque se fosse assim não existiria a própria família. Então dane-se cada um e cada um pro seu canto e amém. É isso. Mas família é uma instituição, é uma comunhão, é uma irmandade, é uma comunhão. Então se você vê alguém caído, um soldado abatido, um soldado ferido, sendo da sua própria família, levante-o. Coloque a motivação nele de novo, o porquê ele deve lutar. Porque se o lutador está caído, se o guerreiro está ferido e está abatido e continua no chão, é porque ele entendeu. É porque ele não entendeu. É porque ele perdeu o propósito no meio da guerra. Ele perdeu a motivação, perdendo a motivação, ele perdeu do porquê lutar. E ele perdeu a direção do alvo. Ele perdeu. Por qual motivo? Olha o mundo aí, está tudo aí. Analise. Cada um tem a sua realidade. Cada um tem a sua realidade. Cada um tem os seus porquês. Agora você, soldado que está em pé, lutando, ainda tem fôlego, levante aquele que está caído. Levante-o. Glória a Deus. Aquele que não tem mais forças para lutar. Se tratando de família, eu acho que é um pouco mais sério. Porque família é o bem mais precioso. Aleluia. Lembra dos dois versículos que eu li, tanto 15 quanto 16? Vamos falar um pouquinho dele também? O versículo 15 nos diz o quê? E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que o exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o servo lhe disse: ai meu senhor, o que faremos? Uma coisa que atrapalha um soldado na guerra, o que é? O desespero. O ficar afoito, falar: meu Deus, e agora? O que será de mim? Por que o desespero na guerra? Porque se você está com Deus, por que o desespero na guerra? Só fica desesperado quem não está certificado com Deus. O desespero só bate na porta com quem não está firme com Deus, é uma verdade. E se você quer vencer, fique firme com Deus. Quem está firme com Deus vai te dar glória. Aleluia. Aleluia, Jesus. É necessário estar com Deus em meio à batalha.
Porque esse jovem, esse servo aqui, creio que era jovem, aqui você vê que a esperança não existia. O que será de nós? O que faremos? E o profeta responde a ele no versículo 16, e ele diz: não temas, porque mais são o que está conosco do que o que está conosco. Aleluia! Eu creio, papai. Glória a Deus. Mais poderoso que está conosco. Não perca o foco na batalha. Entenda que Ele está lutando por você. Ele está lutando com você. Ele está com você. Eu creio, Jesus. E eu falo com você porque de fato não é por você. Porque Ele quer adoradores que são forjados. Não existe um batalhão forte com soldados fracos. Não existe. Não existe. Então é por isso que Ele vai te colocar no vale. Ele vai te colocar na guerra. Mas fique tranquilo que Ele vai com você. Ele irá te ajudar. Ele não irá te desamparar. Você vai para a guerra, mas fique tranquilo que Ele estará do seu lado. Ele estará com você. Lutando ao seu lado. Então, não se desespere. Não turbe o vosso coração. Agora você consegue entender, captar que a diferença da visão de uma pessoa que não está firme com Cristo e uma pessoa que está firme com Cristo. O profeta ficou tranquilo. Quem conhece a história sabe, ele fala: Senhor, abre os olhos do menino. Oh, aleluia! Abre os olhos na guerra, meu. Aleluia! Fique esperto na guerra, meu. Abra os olhos espirituais na guerra. Entenda que o Espírito só é movido com o Espírito. Espírito só interage com o Espírito. Então, se você não estiver no Espírito, não existe guerra espiritual. Porque você não consegue acessar o Espírito. Então, assim como o profeta falou para os meninos abrir os olhos, falou para o menino: abre os olhos. O Senhor abre os olhos do menino. O Senhor fala para nós: abra os olhos. Meus filhos, lute nessa guerra. Meus filhos, não desista, meus filhos. Persista. Não corra. Sabe aquela coisa? Não tenha medo de se esconder. Não tenha medo de recuar. Não, é errado. Porque o seu Deus é maior. Aleluia! Não tenho que recuar. Não tenho que temer. Não recue mediante a pretexto algum. Avance. Não pense em retroceder, é só na frente, é só à frente. À frente, à frente. Lembra do povo quando estava na travessia do mar? Ali era um estado de guerra também. Em momento algum, Deus fala para o povo retroceder, Ele pede para marchar. Ele pede para ir para o objetivo. Tem que passar o mar, tem que chegar. Tem que chegar, tem que chegar, tem que chegar. Não importa. Não importa as adversidades. Tem que chegar onde tem que chegar e pronto. Aleluia! Eu estou dizendo que é fácil. Para mim ou para você. Mas a questão não é se você vai falar: Senhor, hoje está difícil, hoje, caramba, eu estou precisando do Senhor. Isso é válido. Você fala: Senhor, eu preciso de Ti. Sempre.
Tá difícil. Hoje eu acordei e parece que não queria ter acordado ou não consigo sair da cama. Tem pessoas que têm esses pensamentos. Agora, o errado é essa pessoa sucumbir a isso. Falar, eu não vou levantar, hoje eu não vou lutar, hoje eu não quero, e ponto final. Não sucumba à desistência. Não sucumba a pensamentos que vai te retroceder do reino de Deus, que vai te afastar do reino de Deus. Porque Ele pede adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Aleluia. Então a ordem é para marchar. É para seguir em frente. Nunca olhar para trás. Ser firme no propósito. Olhando de fato para o alvo. Vivendo de fato para o reino de Deus, não importando as circunstâncias ou pouco se lixando com o inimigo. Pisando na cabeça dele de fato. Entender que amanhã é segunda-feira e acordar chutando tudo, chutar o inimigo. Falar, acordei e estou bem. Aleluia! Vou enfrentar. Essa é a nossa motivação. Essa é a motivação na guerra. Aleluia. Você cria a sua motivação na guerra. Glória. Não espere de alguém. Confie em Deus. Glória. Levanta da cama. Sacode a poeira e vai. Aleluia! Não pestaneje. Não tema. Apenas avance. Glória. Apenas avance. Fique de pé. Efésios 6, versículo 11 e versículo 12. Creio que todos conhecem. Efésios 6 já dá uma ideia. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal na região celestial. Sim. Essa é a nossa guerra, a guerra espiritual. Aleluia! E eu convido as pessoas que estão passando e estão sentindo que não está conseguindo. Os abatidos, os que estão caídos, que estão prestes a sucumbir a pensamentos, a tristezas, a decepções, a que se feriram no meio da guerra. E também convido pessoas que conhecem pessoas, familiares, que caíram também e estão abatidos. Essas duas classes de pessoas, que estão abatidos e que conhecem pessoas que também estão abatidas. Vem. Vem pra frente. A guerra é real. A guerra é verdadeira. A guerra não é brincadeira. Ela afeta todos. E se você vacilar, afeta você também. Então, vista a armadura. Se proteja. Não vacile. Cumpra a missão. Adore o Senhor. Adore o Senhor. Meu Deus! Oh, Espírito Santo. Guerreira. Guerreira pelas pessoas que não conseguem guerrear por elas mesmas. Espírito Santo de Deus! Olhe por capacidade. Olhe por unção. Olhe por força. Determinação. Meditação. Oh, aleluia. Entra nessa guerra. Entra nessa frequência. Se apresente
soldados, se apresente aqui como verdadeiros soldados. Isso. Adora o Senhor, adora o Senhor. Isso é espiritual. Vocês que estão aí, que estão bem, que estão vivos, estendam as suas mãos. Para as pessoas que talvez algumas aqui estão batidas, e algumas aqui conhecem pessoas que estão batidas, olhem para elas. Ajudem elas. Lembra, é comunhão. É um ajudar o outro. O Espírito Santo de Deus aqui, os combatentes. Senhor, uns que estão aqui feridos, outros aqui que conhecem pessoas que estão feridas. Senhor, vai de conta. A coragem que outrora eles tinham de combater essa guerra espiritual, coloque de novo. A fé, a coragem, o espírito de guerreiro do fogo, o ânimo que outrora sentia neles, que outrora se apartou deles, que venha voltar. Traga de novo esse espírito, traga de novo esse espírito do Senhor, traga de novo esse espírito, Senhor, de guerreiro, de combatente, de toda ferida. Se as pessoas que estão aqui foram abatidas, cure-as, liberte-as, transforme-as, e que eles venham sair daqui forjados. Em nome de Jesus, aplauda ao Senhor, em nome de Jesus.